A responsabilidade não é de ninguém, ela é toda sua. Você decidiu parar naquele momento da sua história, naquela fase da sua caminhada. Você decidiu se tornar passivo diante daquele acontecimento. Ninguém é responsável por isso. A vitimização tem o poder de dopar a nossa alma, mas nós precisamos acordar para a realidade. Essa anestesia está trazendo apenas uma sensação enganosa de alívio da dor, mas não resolveu o problema dentro de você. Eu me chamo Bruno Brito e é um prazer ter você novamente aqui comigo. Antes de irmos para o nosso próximo episódio dessa nova série, eu quero pedir que, por favor, você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para sempre estar por dentro do nosso conteúdo e compartilhe um dos nossos conselhos com alguém que você ama. Nós estamos nessa nova série falando sobre o poder que a mentalidade tem de moldar a nossa vida, e se ela molda a nossa vida, ela também define o nosso destino. Eu tenho certeza que todos nós estamos caminhando, desejando, querendo viver algo maior, algo melhor no nosso próximo passo, na nossa próxima fase, na nossa próxima estação. Só que isso não será possível para aquela pessoa que insiste em viver a repetição de uma história que outra pessoa antes dela já viveu. Talvez eu esteja falando com alguém que já disse ao seu próprio respeito: não, eu sou assim, meu pai era assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim, na minha família é assim. Bem, é assim porque eles quiseram que fosse assim e porque você quer que seja assim. Só não culpe os outros daquilo que você não está vivendo, porque eles estão vivendo. Eles decidiram romper com um padrão que estava limitando essa pessoa de ser quem ela está se tornando e de viver uma medida maior daquilo que ela estava vivendo. Se você está satisfeito com a sua vida, da forma como ela se encontra, esse conselho não é para você. Mas se você deseja romper, porque você está vivendo apenas a repetição de uma história, por causa de um padrão de mentalidade que está tendo o poder, o governo, de moldar a sua vida e de comprometer o teu destino e de anular o teu propósito, bem, eu tenho algo para falar com você. E a primeira questão que eu quero tocar hoje é que você precisa deixar de ser vítima de si mesmo. Muitos de nós estamos procurando o responsável do porquê a nossa vida está como se encontra. A responsabilidade não é de ninguém, ela é toda sua. Você decidiu parar naquele momento da sua história, naquela fase da sua caminhada. Você decidiu se tornar passivo diante daquele acontecimento. Ninguém é responsável por isso. A vitimização tem o poder de dopar a nossa alma, mas nós precisamos acordar para a realidade, porque essa anestesia, esse analgésico, está trazendo apenas uma sensação enganosa de alívio da dor, mas não resolveu o problema dentro de você. E ser vítima não vai resolver. E encontrar o responsável por você estar como se encontra, muito menos. O conselho da palavra para nós é: cada um levará o seu próprio fardo. Você precisa assumir responsabilidade da vida que você deseja viver. O máximo que você pode fazer com aquilo que fizeram com você é aprender, adquirir sabedoria, extrair autoridade, agregar maturidade às suas emoções, à sua mente, para prosseguir adiante, para se comprometer menos com aquilo que não faz parte do seu percurso, da sua identidade e do seu propósito. Agora, encontrar responsáveis e se colocar como vítima, de fato, isso não vai resolver. O segundo conselho que eu quero compartilhar com você é que Deus, ele não te chamou para você repetir a história daquela pessoa que te feriu e se tornar alguém que vai ferir a outros. Mas Ele te chama para começar
algo novo a partir de você. Abraão, ele sai de um contexto de ferida, mas algo novo começa a partir dele. O conselho da palavra para nós é: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez, e eis que tudo se faz novo. É possível viver algo novo, mesmo tendo já vivido tantas coisas. É possível viver em novidade de vida. É possível viver uma nova história, mesmo tendo caminhado já até aqui. Você não precisa se tornar aquela pessoa que passou pelo seu caminho, que bagunçou a sua vida. Aliás, eu quero te lembrar de algo. Deus tem o poder de fazer da bagunça da nossa vida uma história poderosa, que vai inspirar outros, que vai transformar a vida de outros. Portanto, não caminhe pelo mesmo caminho que outras pessoas que já passaram por você decidiram caminhar. Essa decisão só cabe a você. Ninguém tem o poder de dizer para você: caminhe por aqui, venha por aqui. Você só pode seguir por esse caminho. Não, esquece. Quem te feriu decidiu ser daquele jeito. Mas você pode tomar uma decisão hoje que vai fazer da sua vida um fato novo na vida de quem cruzar por você ao longo da sua jornada. O terceiro conselho que eu quero compartilhar com você é que o perdão é o ato mais poderoso de autogoverno que existe. Perdoar é uma decisão que só cabe a mim e a mais ninguém. Não depende do mérito do outro, mas depende da minha escolha de perdoar aquela pessoa apesar de qualquer coisa. Se eu for avaliar o mérito do perdão, bem, nem nós deveríamos sermos perdoados por Deus. É por isso que existe tanta resistência no nosso coração quando precisamos perdoar a outra pessoa. E é por isso que é falsa a oração nos lábios daqueles que repetem as palavras do Senhor Jesus: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Se você não tem capacidade para perdoar, é bom começar a desenvolver essa capacidade, porque isso também vai trazer o perdão de Deus sobre o seu coração. Você e eu precisamos exercer o nível máximo de governo que existe, que não é sobre o outro, que não é sobre um CNPJ, nem sobre uma instituição. Não, o nível mais poderoso de governo que existe é o autogoverno, é o domínio próprio. E quando eu exerço esse governo, eu tomo sempre a decisão de perdoar, ainda que eu não me assente na mesma mesa para comer do mesmo pão, ainda que eu não confidencie mais questões do meu coração, coisas da minha vida, ainda que eu não compartilhe mais dos meus sonhos com aquela pessoa, ainda que eu não usufrua mais de momentos como antes eu usufruía da companhia daquela pessoa, perdoar é uma decisão que cabe a mim. E Deus me torna hábil para tomar essa decisão. Nós devemos seguir o conselho da palavra quando ela nos diz para perdoarmos da mesma forma como o Senhor nos perdoou. Se o Senhor fosse avaliar o nosso mérito para recebermos o perdão dele, estávamos com o nosso futuro comprometido, com a nossa eternidade comprometida. E se você hoje decidir perdoar, será que a sua história não vai mudar? Esse é o conselho que eu tenho para compartilhar com você hoje. E não ignore esse conselho, por mais difícil que ele seja, porque um conselho pode mudar a vida de alguém para sempre.